Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. Finalmente, aí o presidente Donald Trump assinou aí o famoso tarifaço, pessoal. Vamos direto aí no foco da notícia. Vamos ao site do G1 trazer as primeiras notícias a respeito aí do tarifaço, né, pessoal, prometido por Donald Trump, que sancionou o Brasil é 50%, pessoal. Quanto mais, só que tem uma longa lista com quase 700 exceções. Alimentos, combustíveis, aviões e veículos não estarão sujeitos à tarifa de 40%, já é taxada 10%, com os 40%, 50%, né? Sobre produtos brasileiros, totalizando em 50%, anunciada por Donald Trump, medida começa a valer a partir do dia 6 de agosto, pessoal. Assinada hoje, né? O tarifaço aí prometido por Donald Trump. Vamos ver aqui o que nos diz o site do G1. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira, hoje dia 30, um decreto que oficializa a imposição de uma tarifa de 40% sobre produtos brasileiros, totalizando 50%. Apesar disso, o governo americano decidiu deixar quase 700 produtos aí, 700 itens fora da cobrança extra. A lista de produtos que não são sobretaxados foi divulgada juntamente com um decreto oficial assinado por Trump, que inclui o suco de laranja, combustíveis, veículos, aeronaves e determinados tipos de metais e madeira. As exceções constam no anexo da ordem executiva e passam a valer da data de entrada em vigor da medida, que é dia 6 agora de agosto, né? No caso das aeronaves, a Embraer foi a maior beneficiada. Os americanos são responsáveis por 45% das vendas de jatos comerciais e 70% de jatos executivos da fabricante brasileira. As ações da empresa dispararam 10%, com a entrada do setor aeronáutico entre aí as exceções. Pessoal, vamos ver aí como é que ficou. O dólar hoje fechou em R$ 5,59, a Ibovespa fechou em alta de 1,04% na Ibovespa principal aí, bolsa aqui no Brasil, em São Paulo, né, pessoal? Então, e atenção ao dólar, 5,59, R$ 5,59, né, pessoal? Vamos lá, vamos continuar aqui vendo quais foram os principais itens que não serão sobretaxados em 40%. Artigos de aeronaves civis. Estão isentas todas as aeronaves civis, não militares, seus motores, peças, subconjuntos e simuladores de voo. A lista inclui desde tubos e mangueiras até sistemas elétricos, pneus e estruturas metálicas. Veículos e peças específicas. A tarifa não se aplica a veículos de passageiros como sedãs, SUVs, minivans e vans de carga, além de caminhões leves e suas respectivas peças e componentes. Eletrônicos, smartphones e outros telefones para redes celulares ou sem fio e refletores de antena, aparelhos de gravação e reprodução de som de vídeo, entre outros. Produtos específicos de ferro, aço, alumínio e cobre. Produtos e derivados destes metais, incluindo itens semi-acabados e componentes industriais, também estão fora aí da nova alíquota. Fertilizantes amplamente utilizados na agricultura brasileira estão isentos da tarifa adicional. Produtos agrícolas e de madeira. A lista inclui castanha do Brasil, suco de polpa de laranja, mica bruta, madeira tropical serrada ou lascada, polpa de madeira e fios de sisal ou de outras fibras de gênero agrave. Metais, minerais específicos. Estão isentos produtos como silício, ferro gusa, alumínio, estanho, em diversas formas. Metais preciosos como ouro e prata, ferro-níquel, ferranóbio e produtos ferrosos obtidos da produção direta do minério de ferro. Energia e produtos energéticos. A tarifa não se aplica a diversos tipos de carvão, gás natural, petróleo e derivados, como querosene, óleo lubrificante, parafina, coque de petróleo, betume, mistura betuminosa e até energia elétrica. Bens retornados aos Estados Unidos. Artigos que foram exportados para o reparo, modificação ou processamento e que retornam aos Estados Unidos sob certas condições também estão isentos, com exceções específicas para o valor agregado. Bens em trânsito. Produtos que já estavam em trânsito antes da entrada em vigor da ordem, desde que cheguem aos Estados Unidos até o dia 5 de outubro, não serão afetados pela nova tarifa. Produtos de uso pessoal.
Itens incluídos na bagagem acompanhada de passageiros que chegam aos Estados Unidos estão isentos da alíquota adicional. Donativos e materiais informativos, doações de alimentos, roupas e medicamentos destinados a aliviar o sofrimento humano estão isentos, salvo se o presidente considerar que representam risco à segurança nacional. Também estão livres da tarifa materiais informativos, como livros, filmes, CDs, posters, obras de artes e conteúdos jornalísticos. Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui. Exceções amenizam, mas não resolve. É claro que não vai resolver, né, pessoal? Só se for totalmente, né? Como não for totalmente, é claro que não vai resolver, ainda vai continuar a situação mesma, até porque, na verdade, o Brasil é que sofre com déficit, né? Tem prejuízo em relação aos Estados Unidos, né, pessoal? Essa situação aí formada pelo presidente Donald Trump é uma situação fictícia, né? Porque, ao contrário do que eles falam, para estar aí aplicando a tarifa, né, pessoal? Quem é prejudicado é o Brasil. O Brasil que, na verdade, tem prejuízo e não os Estados Unidos, né? Mas o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou nesta quarta-feira que as exceções são um sinal positivo, mas ressaltou que isso não significa que o impacto sobre a economia brasileira vai ser pequeno. Claro que não, né, pessoal? Representa um cenário muito mais benigno, muito mais, pessoal, que mais de 700 produtos aí foram, né, isentos, então vamos falar a verdade, né? Numa tarifa mais ampla. Não quer dizer que não tem impacto, que tenha um impacto pequeno, ou que não tenha um efeito relevante. Isso precisa ser processado de uma forma mais ampla, claro, né? O secretário participa das discussões sobre o plano para mitigar os efeitos do tarifaço na economia brasileira. Seron destacou que alguns dos produtos isentos são relevantes também para a economia dos próprios Estados Unidos. O secretário afirmou ainda que é um plano do governo para mitigar os efeitos do tarifaço, que já está pronto e que agora aguarda a decisão do presidente sobre o momento adequado para o anúncio. Com exceções previstas no tarifaço, Seron acredita que o plano não precisará de grandes ajustes, né, pessoal? Então, realmente, de fato, o tarifaço aí não atingiu de forma significativa o Brasil, de maneira que o plano aí, para mitigar, né, os efeitos, não vão precisar de grandes ajustes, já que foi concebido para ser flexível e atender de forma proporcional aos setores mais impactados pelas tarifas aí de Donald Trump. Vamos aguardar, que ainda há expectativa também, pessoal, da carne, do café, ainda há expectativa de negociação aí, né? Café e carne bovina, eles foram ignorados aí nessa primeira lista, mas quem sabe aí, né, pessoal, pode acontecer, né, de haver um novo decreto aí do presidente Donald Trump isentando aí a carne e o café, que são extremamente importantes para os americanos. A decisão de aplicar a tarifa foi tomada aí, pessoal, pelo presidente Donald Trump, que assinou uma ordem executiva e declarou uma nova emergência nacional para justificar aí a medida. Segundo o governo dos Estados Unidos, o Brasil adotou ações recentes que representam uma ameaça à segurança nacional e à economia e à política externa americana. Por isso, decidiu elevar aí para 40 pontos percentuais a tarifa já existente, que agora totaliza 50%. Já era em 10%, né? Agora são 50%. A ordem executiva também traz duras críticas ao governo brasileiro. De acordo com o texto, o Brasil estaria promovendo perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, além de adotar práticas que violam direitos humanos e enfraquecem a democracia. Nós bem sabemos que essa não é a realidade, né? O Donald Trump está se utilizando aí do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro para poder praticar o tarifaço com outras, né, na verdade, né, pessoal, são outras intenções, tem outras coisas por trás disso aí, né? O documento menciona nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acusando-o de emitir ordens sigilosas para obrigar empresas americanas a censurar discursos políticos, fornecer dados dos usuários e alterar suas políticas internas sob a ameaça de sanções. A questão aí das Big Techs, como já falamos aqui, ele tem outros interesses por trás disso aí, que não é o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é apenas uma desculpa, né, pessoal? Essa é a realidade, né? Um dos casos citados é de Paulo Figueiredo, residente nos Estados Unidos, melhor amigo aí do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que estaria sendo processado criminalmente no Brasil por declarações feitas em território americano. Além da tarifa, o presidente Trump determinou em 18 de julho o cancelamento dos vistos de Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF e de seus familiares, né? Como vocês estiveram aqui acompanhando, né, no canal Justiça em Foco Notícias. Você que está aqui conosco, né, pessoal? Já sabe, né? Vamos aqui continuar no G1 aqui. Vamos ver o que diz a Ana Flor, aqui é o blog da Ana Flor, que é uma analista política aqui do G1 e da Globo News, né? Ela apresenta aí
análises aí no Globo News, né, pessoal? O tarifaço desidratou. Há ainda a possibilidade de uma nova decisão até a semana que vem, que amplia a exclusão para o café e a manga, por exemplo. Até a manga pode entrar aí nessa história, pessoal. Vamos aguardar, né? Como eu disse para vocês, até o dia 1º, muita coisa poderia acontecer, né, pessoal? E aconteceu, né? O tarifaço anunciado por Donald Trump, que abalaria a economia brasileira, não aconteceu. A ordem executiva do presidente dos Estados Unidos veio com uma lista de exceções que deixou de fora os produtos mais críticos para a economia brasileira, como os aviões, helicópteros e suas partes, suco de laranja, celulose, madeira, móveis, cobre, aço, ferro, alumínio, energia, combustíveis, castanhas, fertilizantes, e entre outros, aí são mais de 700 produtos, né, pessoal? Há ainda a possibilidade de uma nova decisão até a semana que vem, que amplie ainda mais a exclusão para o café, manga e muita expectativa para a carne bovina também, né? Por exemplo, com base no argumento de que não são produzidos nos Estados Unidos, citado pelo secretário de Comércio Howard Lutnick em entrevista. As novas tarifas vão entrar em vigor aí a partir do dia 6 de agosto. A redução drástica dos bens tarifados com tarifas elevadas levou à comemoração de boa parte dos setores econômicos e também do governo brasileiro. Por outro lado, ainda há preocupação no setor de pescados e carne, né? Como acabamos de falar aqui, mas tem aí a expectativa, a esperança de haver acordo, né? Segundo a estimativa da AmCham, a lista de quase 700 exceções do tarifaço representa 18,4 bilhões de dólares em exportações brasileiras em 2024, o que corresponde a 43,4% do total de 42,3 bilhões exportados para o Brasil, pelo Brasil para os Estados Unidos. A avaliação de negociadores do blog, tanto no meio empresarial quanto no governo, é de grande redução do impacto na economia brasileira. A análise dos produtos vai determinar quem ainda é afetado e precisará de medidas compensatórias do governo brasileiro. Já tem um plano aí, né, de contingência da situação, vamos aguardar o que vai acontecer. Segundo o ministro ouvido pelo blog, o trabalho agora será quem ainda fica dentro do chapéu das novas tarifas e como atuar para redirecionar outros mercados aí afetados, né, pessoal? Então, vamos falar agora sobre a questão do ministro Alexandre de Moraes, afetado aí com a lei Magnitsky. Mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu precioso like, o seu comentário, que é extremamente importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias, e assim também ajuda aqui no engajamento do canal. Assim o YouTube reconhece que os nossos conteúdos contêm relevância e vai aí estar indicando para quem não é inscrito no canal, pessoal. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já está acreditando no nosso trabalho. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Você que chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade, a casa é de vocês e siga-nos nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E vamos aí voltar ao site do G1. Aqui a gente traz informações de sites confiáveis, né, pessoal? Não tem aqui blá, blá, blá. Nada está sendo tirado da minha cabeça. Estou trazendo de fonte da imprensa oficial brasileira, né? Porque antes que vinha aqui encher meu saco falando que eu estou mentindo, que eu estou isso, que eu estou aquilo, pode ficar quietinho, de boas aí. Quem gosta do canal fica, quem não gosta, tchau, e não precisa voltar mais. Mas aqui a verdade é essa, a gente traz informações de fontes oficiais. Não trazemos aqui informações da nossa cabeça, não é invenção, nem historinha, e a imprensa brasileira tem uma imprensa oficial e é aquela que nós usamos para trazer informações para vocês aqui, né, pessoal? Então vamos lá, voltar para o site do G1, que os Estados Unidos sancionaram aí o Moraes com a lei Magnitsky, usada pelo país para punir estrangeiros. O dispositivo foi criado para impor sanções econômicas a indivíduos acusados pela Casa Branca de violações graves contra direitos humanos e apelidados de pena da morte financeira. O governo Trump já havia ameaçado aplicar a lei contra Moraes, né? Já é esperado, né? Vamos lá. O governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, sancionou nesta quarta-feira, hoje dia 30, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com a lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Norte-Americano. Segundo o governo americano, todos os eventuais bens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos estão bloqueados, só que não tem nenhum, né? Assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele, também não existe, né? O ministro também não pode realizar transações com cidadãos de empresas nos Estados Unidos, o que não ocorre, usando cartões de crédito de bandeira americana, por exemplo.
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, mencionou diretamente uma suposta caça às bruxas, tendo o ex-presidente Jair Bolsonaro como alvo parte aí do ministro Alexandre de Moraes, que assumiu para si um papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil. Está aí por trás as Big Techs, né, pessoal? Está aqui bem claro, né? Empresas dos Estados Unidos, né, no Brasil, aqui são as Big Techs. Isso aqui é o pano de fundo, essa é a verdadeira a realidade aqui, né? Que o Alexandre de Moraes estaria perseguindo empresas americanas. Isso é a verdade, né? Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e processos judicializados com motivação política, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará responsabilizando aqueles que ameaçam o interesse dos Estados Unidos. O interesse dos Estados Unidos é a condenação ou não condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Só que não, né, pessoal? É claro que é voltada aí às Big Techs, às redes sociais. Esse é o maior interesse dos Estados Unidos, né? O que eles estão bastante aí revoltados. Inclusive, o Brasil está aí para regular aí a questão das redes sociais. Isso é o maior calo aí no pé dos Estados Unidos, a regulação de redes sociais. Eles não gostam, não suportam isso, eles querem total liberdade para fazer o que quiser na internet, enquanto o Brasil pensa que tem que ter regulação, que tem que ter limite na internet. Os americanos, eles vêm de uma outra maneira. Então, essa questão aí está bem clara, né, que o ministro Alexandre de Moraes andou aí dando uma apertada aí, principalmente na rede social de Elon Musk. Aí a galera está revoltada, né? Resolveram usar a lei Magnitsky, mas inclusive tem que avisar que o Alexandre de Moraes não tem redes sociais, né? Isso inclui também bloqueio de redes sociais, só que o Alexandre de Moraes não tem rede social, né? Precisa avisar lá também que isso também não vai funcionar. No último dia 18, o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, havia anunciado a revogação de vistos americanos, ministro do STF e seus parentes, citando Moraes nominalmente. Para justificar a medida, o secretário americano citou o processo que corre no STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tornou o réu por tentativa de golpe de Estado após perder as eleições para Lula em 2022. E aí um aviso também, né? O ex-presidente vai ser julgado e vamos saber se ele vai ser condenado ou não, né, pessoal? Porque ele nem foi julgado ainda, tá vendo toda essa confusão aí, sem ele ter sido nem julgado. Isso nem aconteceu ainda, ele não foi julgado, não está condenado, né, pessoal? Está correndo ao devido processo legal. Os Estados Unidos precisa respeitar o judiciário brasileiro, que ele é independente. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi condenado, ele vai ser julgado ainda, então a gente não pode tratá-lo como condenado, não tem nada a ver, ele vai ter todo o direito à defesa, a tomada ampla defesa, o contraditório, vem julgamento, não se sabe o que vai acontecer ainda, pessoal. Os indícios contra ele são muito grandes, mas isso não significa que a sentença já está pronta. Isso não é verdade, isso não faz parte da realidade, pessoal. Ele simplesmente está sendo processado pelo judiciário devido aí a investigações da Polícia Federal enviadas à Procuradoria-Geral da República, né, que enviou aí ao STF, que acatou a denúncia aí do Ministério Público e está aí sendo julgado não somente o ex-presidente Jair Bolsonaro, diversas pessoas estão também em julgamento, não tem ninguém condenado no momento, né? Então, pessoal, vamos muita calma nessa hora, né? Então, vamos lá. Em maio, durante uma audiência na Câmara dos Estados Unidos, Rubio foi questionado por um parlamentar trumpista se o governo considerava a aplicar sanções contra Moraes com base na lei Magnitsky. Isso está sendo analisado nesse momento e há uma grande possibilidade que aconteça, disse o secretário à época. Muito bem. Funcionários do Itamaraty que conversaram com repórteres da Globo sob condição de anonimato disseram considerar a aplicação da lei Magnitsky como uma escalada de tensão entre os dois países. Eles veem a manobra como um recado de que o governo Trump cobra impunidade total para Jair Bolsonaro. Isso aí, né, pessoal falando, né? Vamos entender a lei Magnitsky, né? Permite que os Estados Unidos imponham sanções a cidadãos estrangeiros. O objetivo é punir pessoas acusadas de violações graves de direitos humanos ou de corrupção em larga escala. A legislação foi criada em homenagem ao advogado russo Sergei Magnitsky, que morreu na prisão após denunciar um esquema de desvio de dinheiro por membros do governo da Rússia.
O texto foi aprovado pelo Congresso americano e sancionado pelo então presidente Barack Obama em 2012. Inicialmente, a proposta visava punir oligarcas e autoridades russas envolvidas na morte do advogado. Em 2016, houve o entendimento de que a lei poderia ser usada também em outros casos de corrupção, vínculos com crime organizado e violações das mais amplas dos direitos humanos. No mesmo ano, a legislação foi ampliada e passou a ser considerada de alcance global. Desde então, dezenas de pessoas já foram alvo das sanções com a base na lei, né? Moraes na mira. Segundo a reportagem do jornal The Washington Post, publicado no dia 17, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro estava trabalhando com membros do governo de Donald Trump para impor sanções a Alexandre de Moraes. Duas autoridades ligadas ao governo dos Estados Unidos disseram ao Post que viram uma minuta da proposta de sanções circulando nas últimas semanas. Elas afirmaram que o plano deve se basear na Lei Magnitsky. As sanções previstas pela lei são administradas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. É um órgão ligado ao Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Sob condição de anonimato, um funcionário afirmou ao Post, ao The Washington Post, ao jornal, né, que a medida prejudicaria a credibilidade dos Estados Unidos na promoção da democracia, já que o país estaria sancionando um juiz da Suprema Corte estrangeira apenas por discordar das decisões que ele toma. Projeto na Câmara, exatamente isso aí, né, pessoal? Vamos lá. Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos um projeto de lei que prevê a proibição de entrada ou deportação de qualquer pessoa considerada um agente estrangeiro que tente censurar cidadãos americanos em território nacional. A proposta foi apresentada pelos deputados republicanos Maria Elvia Salazar e Darrell Issa e não menciona diretamente Alexandre de Moraes. No entanto, ao anunciar o projeto em setembro de 2024, Issa afirmou que se tratava de uma resposta às decisões do STF no Brasil. O texto intitulado Sem Censores em Nosso Território, foi aprovado pelo Comitê Judiciário da Câmara em fevereiro deste ano, o órgão equivalente à Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ aqui no Brasil. Dias após a aprovação do texto no comitê, Moraes reagiu à ofensiva norte-americana e afirmou que o Brasil deixou de ser uma colônia desde 1822. Abre aspas aí para Alexandre de Moraes. Pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente cada vez melhor, independente e democrática, e construindo com coragem, como sempre lembra a emitente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem, disse aí Alexandre de Moraes. O projeto ainda não foi votado no plenário da Câmara e não está em vigor ainda, pessoal. E não há data prevista para votação. Pois é, esse aí é o nosso conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. A gente vai trazer mais informações a respeito aí do tarifaço, da Lei Magnitsky. Tem mais ministros aí na mira, o Luiz Roberto Barroso e também o Gilmar Mendes, o presidente da Corte, e o ministro mais antigo do STF também estão na lei aí, na mira aí da lei norte-americana Magnitsky. Vamos aguardar o que vai acontecer, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo desse tarifaço e das sanções americanas contra o Brasil. Pessoal, fiquem todos com Deus, um forte abraço. Não se esqueça, pessoal, fique conosco, que aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.